Segundo os meus cálculos e pelo que diz aqui, nós estamos ao vivo, como diz nossa amiga Esté, que hoje não está aqui, então a gente pode roubar o bordão dela à vontade. Estamos ao vivo na Rede Mundial de Intriga. E eu escutando o meu áudio aqui, agora deu. Digam para mim se tá legal o áudio, se vocês estão nos vendo, se está tudo certo. Nós já temos quase 700 pessoas no nosso bate-papo aqui. Temos 600 likes, é isso aí, senta o dedo no like. Por favor, comenta, compartilha. Essa live aqui eu já tinha comentado com o pessoal no início do dia nas outras redes sociais, que ia ter a live. O assunto ia ser mudou com essa reviravolta que deu dos áudios novos aí, que o Bebiano vazou, e mudou de novo quando a Jovem Pan anunciou, assim, eu tô chocada até agora, que o Bebiano estaria lá no programa, Augusto Nunes fazendo aquela abertura que o meu amigo Bebiano estará aqui. Todas nós ficamos em choque, o WhatsApp das divas bombou e a gente resolveu que ia ser uma edição do Divas da Opressão. Então já vamos abrir os comentários aí, vamos ver a Camilinha. Camilinha, o que você achou de terem trazido esse convidado especial, essa amizade linda de Augusto Nunes, com Bebiano? Comenta um pouquinho aí com o pessoal. Eu acho que o Pingo nos Is. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? É um hangout de momento, então tá meio bagunçado aqui. Mas vamos lá. Eu achei muito irresponsável a atitude do Augusto Nunes. Ele acabou de enterrar a carreira de jornalista dele. Ele jamais poderia ter assumido que foi ele que vazou os áudios, porque nós sabemos que não foi, porque ele nunca fez isso na carreira dele, não seria essa a primeira vez. O que levou Augusto Nunes a fazer um suicídio profissional desse, a gente não sabe, mas levar o Bebiano no programa, eu acho que foi para enterrar a Jovem Pan de vez, foi uma afronta à sociedade, que conhece realmente quem é Bebiano, que sabe de tudo que o Bebiano fez. Eles simplesmente afrontaram a sociedade. Eles falaram assim, pouco me importa a opinião de vocês no Twitter, nós estamos com o Bebiano, nós não vamos abrir mão, e problema é de vocês. Só quero deixar claro aqui que o Augusto Nunes fez, ele não poderia fazer porque ele usar áudio da presidência, tá? Ele não poderia ter feito isso, ele deveria ter pego uma autorização para tal. Rafa, quer complementar? Vou complementar. Boa noite, pessoal. As divas aqui em edição especial, a gente realmente nem preparou pauta, porque a gente foi pega de surpresa. Não tanta surpresa, né? Eu até já tinha tweetado aí ontem, inclusive quando eu estava assistindo o Pingo de ontem, falando, eu aposto que daqui a pouco vão levar o Bebiano lá. Tá aí, ainda bem que o print é eterno, eu tenho lá meu print que eu postei isso. Porque já era de se esperar que eles iam fazer uma canalice dessa, visto que o Pingo nos Is tinha virado um advogado do Bebiano durante esses últimos 3. O programa ficou o tempo inteiro defendendo o Bebiano. E não só o programa, quanto os seus comentaristas também. Felipe Moura Brasil e Augusto Nunes usaram as suas redes sociais também para defender o Bebiano, freneticamente acusando o Carlos Bolsonaro de coisas absurdas, até sobre a queda na Bolsa de Valores de ontem. Então, isso, assim, foi a maior desonestidade intelectual possível que o Felipe Moura pode ter cometido com seus seguidores, porque isso foi uma canalice, foi uma mentira. Carlos Bolsonaro não foi responsável por nada disso, afinal, hoje a Bolsa já subiu, já estava em alta normalmente. A Bolsa caiu ontem por conta do feriado nos Estados Unidos, em que a Bolsa não operou. Então, ele agiu com canalice, faltou com a verdade com os seus seguidores, e a conta chegou, as pessoas cobraram. Foi recorde de unfollows aí, né? A professora Paula vai falar mais sobre isso. E estamos aqui sem maquiagem, sem filtro, sem nada, que a gente veio correndo para dar essa atenção para vocês. Vocês estão me ouvindo porque a minha internet aqui parece que está travando, está muito esquisito hoje isso aqui, tá, pessoal? Quando eu fui entrar, vocês estão me ouvindo, gurias, aqui no nosso chat? Alô? Então?
Então tá. É porque tá travando, e quando eu fui entrar aqui, eu demorei bastante para conseguir entrar na sala, então tá meio esquisita a coisa aqui. Eu acho que tem algum agente da NASA infiltrado aqui querendo impedir que a gente realize essa live, mas nada vai nos segurar. Porque o Bebiano se infiltrou na nossa live. A mulher que ele falou que está infiltrada no governo é a Vena. Então, assim, ó, pessoal, eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem, que vocês vão lá no canal Divas da Opressão, porque agora ficou muito claro que a gente não tem nenhuma mídia que a gente possa confiar, porque o único ainda programa que a gente tinha para escutar era o Pingos nos Is. E agora ficou muito claro, caiu a máscara deles, tá? A gente não tem nenhum outro lugar para se atualizar das notícias. Então, a gente tá com a proposta de fazer hangout diário, divas. Enquanto isso não acontece, eu vou tocar aqui no meu canal, as meninas vão fazer as lives também no canal delas, mas a gente quer centralizar. Então, é muito importante que vocês se inscrevam no canal do Divas da Opressão. Já tem os 4 primeiros episódios lá. Quem puder assistir, a gente já tem o número de inscritos para monetizar, só falta o número de horas assistidas, então quem puder ir lá, que perdeu algum dos outros episódios, assistir para dar essa força, para dar essa moral para gente, para que a gente possa fazer um contraponto, pelo menos, a toda essa imundície que estão fazendo contra o Bolsonaro. E aqui vocês sabem que a gente não é de passar pano. Quando tem que criticar, a gente critica, mas nesse caso aqui está escancarado, porque o que aconteceu para quem está perdido? O Bebiano foi demitido porque ele queria fazer a associação do Bolsonaro com o caso do Laranjal. E quando surgiu essa história das candidaturas fantasmas e do dinheiro que foi desviado do fundo partidário para candidaturas fantasmas, a imprensa foi falar com o Bebiano, e o Bebiano disse, não, mas eu já falei 3 vezes com o Bolsonaro, querendo fazer a clara associação de Bolsonaro com o esquema do Laranjal que a Globo estava denunciando. E o Carlos Bolsonaro foi nas redes sociais, publicou o áudio mostrando que o Bolsonaro não tinha falado com o Bebiano, e se gerou toda essa polêmica. Eu comentei isso na live de ontem, e hoje o Bebiano vazou mais alguns áudios. E esses áudios que foram vazados, na minha opinião, e não só na minha, porque eu vou ler alguns outros comentários aqui, eles apenas comprovam que realmente Bolsonaro não estava envolvido nesse esquema, que ele não quer saber de envolvimento com desvio de verba para candidatura fantasma, e que Carlos Bolsonaro não é bobo e não vai cair no golpe. O que vocês têm a acrescentar? Vamos começar agora pela Rafa. Pronto. Desculpa o delay, é porque a gente deixa o microfone no mudo, tá, gente? Então, quando a gente é chamada, a gente tira, então demora às vezes um pouquinho. Então, a questão que as pessoas não se atentaram, eu vi muita gente não, a minoria, tá? Digamos que 10% ali do que eu acompanhei, ainda querendo embarcar na narrativa do Pingos, de que Carlos Bolsonaro que vazou primeiro e que o Augusto e o Bebiano só estariam defendendo a verdade. Isto é uma falácia. Primeiro porque Carlos não vazou nada. Carlos não vazou nada. Ele simplesmente postou um trecho de um áudio. O pai autorizou. Tanto é que o pai retuitou logo em seguida. Então não há vazamento. Não existe vazamento. Vazamento é quando uma pessoa não autoriza a exposição de algo que é privado. Isso considera-se vazamento. Ou seja, vocês aí que são acostumados com a linguagem da internet, quando fala vazou nudes de fulano, o que significa que vazou nudes? A pessoa não deixou que aquilo vazasse. A pessoa não deixou que aquilo viesse a público. O nome disso é vazar. Se o Bolsonaro retuitou o próprio filho com o conteúdo daquele áudio, é porque não foi vazado. Foi com a anuência do pai. Então, o que Bebiano fez logo em seguida, ligando para Augusto Nunes e passando os áudios para Augusto Nunes, que o Augusto Nunes hoje assumiu isso, né? Que teve acesso aos áudios porque o Bebiano passou para ele. Isso é vazar, porque o Jair não fazia ideia de que o Bebiano estava fazendo isso, não concordava com isso e muito menos autorizou isso. Então, isso considera-se um crime. Eu queria que, inclusive, a Esté estivesse aqui. Infelizmente, a Esté, inclusive, dando uma satisfação. A Esté está em fase lá, final de monografia, sei lá o que, lá
da faculdade dela, e por isso ela não está aqui com a gente. Mas, inclusive, no direito, eu sou leiga, eu não posso dizer se isso é considerado crime, mas por muito menos a Dilma, quando o Moro colocou aqueles áudios disponíveis para a imprensa, lembra? Que era algo que estava grampeado judicialmente, o povo fez um escândalo, que o áudio era ilegal. E aí, agora que o Bolsonaro não é réu de nada, não está sendo investigado de nada, muito menos tem grampo de nada, o ministro coloca os áudios dele publicamente para a imprensa, vocês ainda conseguem defender isso, gente? Acorda, acorda. Pessoal, a pessoa que o Bebiano está acusando de ser a fofoqueira do governo é a Letícia Catel. Só para esclarecer que o Bebiano tem um problema com a Letícia Catel desde março, que a gente abriu a sede daqui de São Paulo. Março, abril, quando a Letícia resolveu reunir todos os presidentes de todos os diretórios no único grupo de WhatsApp para saber o que estava acontecendo, e daí Bebiano já colocou a Letícia como uma inimiga mortal dele, tá? Quanto ao que o Augusto Nunes fez, ele só comprovou duas coisas. Ele comprovou que, primeiro, o Bebiano vazava, sim, as coisas da presidência, e, segundo, a forte ligação do Bebiano com o antagonista e com a Jovem Pan. Aqui eu peguei uma matéria que alguns especialistas, né, dizem que áudio vazado não configurou crime de responsabilidade. Porém, o juiz Sérgio Moro considera isso que é ilegal, sim, sem autorização. O Carlos Bolsonaro, ele teve autorização do pai para fazer o que ele fez. Então, foi autorizada a divulgação. O que o Bebiano fez foi vazamento. Não houve a autorização. E só para finalizar, já vou passar a palavra para a professora Paula Marisa, os ataques que o Bebiano fez ao Carlos durante o programa foi, além de antiético, foi desnecessário. Ele deu a entender que o Carlos é bipolar, inconstante e que ele faz assassinato de reputação sem apresentar qualquer prova. E isso é um costume do Bebiano, sim, de acusar pessoas sem qualquer tipo de prova. Eu passei por isso, e quando você pressiona ele por uma prova, ele fala, ah, não, errei, não foi bem isso. Ele fez a Letícia ser mandada embora, e depois ele falou, errei, não foi bem isso, e agora é a vez do Carlos ser assassinado pelo Bebiano. Pode falar aí, professora. Bom, é bastante coisa para a gente analisar. A gente vai voltar no assunto do Carlos, que eu anotei alguns pontos aqui do que eles disseram, tá? Eu já vou adiantar que na quinta-feira, às 8h30, vai ter outro hangout aqui no canal e vai vir a Bia Kisses e o Coronel Meira para esclarecer sobre uma outra notícia que está rolando aí de venda de cargos, de dinheiro envolvido, que o senhor Bebiano está no meio e que a Jovem Pan nem tocou nesse assunto. Mas agora a gente pegou ranço. O que a Jovem Pan não mostra, a gente vai mostrar. Vai ter Coronel Meira, vai ter Bia Kisses aqui também, e vai ter a Letícia Catel. É Catel, né, o sobrenome dela. Não, nem falei com ela, mas vai ter. As gurias vão falar se ela quiser vir amanhã aqui, Letícia Catel, se estiver assistindo, amanhã, 8h30, se quiser vir aqui, a gente vai estar aqui de novo e a gente vai te dar voz para ter o contraponto, né? Porque a Jovem Pan só lançou aí no ar, é dela que o Bebiano estava falando. Então, depois as meninas que têm o contato com ela vão ver direitinho, fiquem acompanhando aí que eu vou avisando para vocês. Estou com ela no WhatsApp. Vamos tentar marcar isso aqui para amanhã. Tá. Meninas, não sei se vocês leram, acabei de achar aqui, Major Olímpio critica decisão do Senado de investigar o Bebiano, e eu quero deixar aqui um beijo para o Alba Spider, que está assistindo a gente. Obrigada, Alba. E a professora já aproveita e já comenta aí, Major Olímpio critica a decisão do Senado de investigar ex-ministro Bebiano. Quer dizer, então, que as provas não podem vir a público?
Pois é, né, Major Olímpio? Quem te conhece, que te compre. Major Olímpio, eu vou dizer mais o quê, né? Eu vou dizer mais o quê, gente? O Major Olímpio já estourou a cota dele comigo. Eu não tenho mais nem o que comentar. Quer comentar alguma coisa sobre o Major Olímpio, Rafa? Sorry. Oi, tava respondendo a Letícia aqui no... Quer comentar alguma coisa? Sobre o Major Olímpio. Desculpa, lê a notícia de novo aí, Camilinha. Desculpa, eu tava com a Letícia aqui falando, não vi. O Major Olímpio está criticando a decisão do Senado de investigar o Bebiano. É corporativismo, né? A gente sabe que a Joyce tá com o Bebiano, a gente sabe que tem uma galera aí do governinho com o Bebiano e quem tem medo, né, amores? Ou seja, se o Bebiano foi investigado, uma galera vai rodar, gente, uma galera vai rodar. E aí é isso, tá explicado o corporativismo, é isso. Vai ser o roda-roda, não pode se dizer a marca. Deixa eu dar uma lidinha aqui no superchat para não acumular. Nós temos Nádia Guimarães. Paula, querida, me diga. Meu sonho é escrever isso para você ler no ar. Quem é a suposta dona Vamércia do Palácio do Planalto segundo Bibi Perigosa? Conte-nos todas as suspeitas. Acabamos de falar. É a Letícia, inclusive a gente não vai só contar o nome, a gente vai tentar trazer ela aqui, que agora a gente está pelo barraco aqui, a gente quer esclarecer tudo, vamos trazer todo mundo aqui que a Jovem Pan não traz, a gente vai trazer, e quem a Jovem Pan leva lá para o programa, a gente não traz, Bebiana a gente não vai trazer aqui. Tem o Emerson Rocha, acabei de ver os pingos, patético e juvenil. Luiz Gato Preto de novo aqui, olá gurias. Hoje não vou postar aqui o que estou pensando, daria processo, mas não há nada errado em sugerir boicote. Olha, já tá rolando, unfollow, eu estava acompanhando no Social Blade, eles estavam ganhando uma média de uns 4 mil inscritos por dia, antes de entrar na live é que eles já tinham perdido 300, ou seja, de 4 mil positivo para menos 300, e se eu entrar agora vai dar menos ainda. Então, eles estão sofrendo. No Twitter também, a Rafaela falou, antes de entrar, eles já estão tomando unfollow. Eu já dei unfollow. André Ferreira Pinto, boa noite. A exposição desses áudios presidenciais não configura um ilícito? Já falamos sobre isso, né? Tá na discussão. Paulo JK Santista, gente... O filmeco do Wagner Moura e o pingo de laranja nos is na hashtag Globalista. É que eu coloquei no título do filme do Wagner Moura, porque assim, ó, é um assunto que eu tô querendo comentar desde o final de semana. Eu não consegui gravar vídeo, aí domingo teve Divas, eu não consegui gravar vídeo, aí ontem eu falei sobre a choradeira do Felipe no Twitter, hoje eu falei sobre a história do espetáculo Lacrador, aí eu pensei assim, não, de noite eu vou fazer a live, eu falo do filme do Wagner Moura, também não vai dar, porque vai ser o assunto do Pingos nos Is e ainda vai faltar tempo. É isso que nós temos aqui no Superchat, eu quero agradecer o Alba Spider, que está aí nos assistindo, Enzo News também, mas vamos dar uma analisadinha aqui, porque assim, o pessoal falou muito que Bebiano foi demitido porque estava passando informações, porque disse que falou com o Bolsonaro e não falou. Isso também. Agora, se a gente for analisar os áudios aqui, eu vou ler um pedacinho de um dos áudios do Bolsonaro, que o Bebiano fez um favor de vazar, e que o Bolsonaro está dizendo o seguinte... Trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou. Antes, durante, agora e após a campanha, para dentro de casa. Me desculpa. Como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Jair Bolsonaro estava se referindo a um lindo encontro maravilhoso, muito lindes, que o Bebiano estava articulando para trazer a Globo para dentro do governo. Urias, me digam, o que vocês acham dessa aliança tão lindes com a emissora Lacradore? Então, vou começar aqui. A gente sabe o quanto
Bebiano, inclusive, deu uma declaração hoje lá no Pingos, falando que ele era o responsável por um bom relacionamento na imprensa durante a campanha. Agora eu quero saber que bom relacionamento com a imprensa foi esse durante a campanha, se a imprensa só detonou o Jair, difamou, plantou um monte de fake news, inclusive que hoje a gente sabe que foram plantadas por ele mesmo, por Bebiano. Bateu até onde pôde no Jair, inclusive não deu nenhuma cobertura decente sobre o episódio da facada, trataram como se fosse um crime secundário. Que bom relacionamento com a imprensa foi esse de Bebiano que ajudou na campanha? Só se foi um bom relacionamento com o Pingo nos Is, né? Porque realmente o Pingo nos Is cresceu e só cresceu durante a campanha, se fazendo de pró-Bolsonaro, de amiguinho do Bolsonaro. Esse relacionamento do Pingo nos Is e do antagonista, aí tudo bem se ele disser que foi para fazer crescer a imprensa, foi para fazer... Porque aí agora que o Pingos cresceu e os jornalistas do Pingos estavam se achando acima do bem e do mal, achando que tem fãs e não ouvintes, né? E que qualquer coisa que eles falassem ia ficar como verdade, eles se estreparam. Porque aí, a primeira vez que o Pingos realmente errou numa análise, errou num lado, digamos assim, e tomou porrada dos ouvintes, que são ouvintes e não fãs, né, deixando aqui bem claro, uma diferença bem grande entre ouvinte e fã, tá? A partir do momento que eles tomaram uma paulada, falaram, pera aí, cara, vocês estão errando aí na análise. O Felipe ficou extremamente envaidecido e ofendidíssimo, porque ninguém pode discordar da opinião política dele, ele é um deus na Terra, porque, né, ele é aluno do Olavo e blá, 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 e aí ele passou 36 horas seguidas dando chilique no Twitter de todo mundo que discordava dele, e aí foi aí que começou essa bola de neve. Aí o Augusto veio na defesa dele, aí veio um corporativismo danado, levaram isso para dentro do Pingos, passaram 3 programas defendendo o Bebiano, até que terminou hoje, né, com a presença do próprio, lá fazendo-se de autodefesa e de advogados Bebiano. Fala aí, Camilinha. Eu não estava conseguindo destravar aqui o microfone. Eu peguei aqui uma pauta. O presidente do PSL, o Luciano Bivar, que está no centro, né, do caso do Laranjal, ele votou contra o governo hoje para melhorar a lei de acesso à informação. Então, ele foi contra, tá? Então, se ele que diz que está do lado do Jair Bolsonaro está votando contra, imagina se ele estivesse contra Jair Bolsonaro. É esse tipo de gente que a gente tem que tirar do governo, sim. Eu acho engraçado umas pessoas aqui no chat comentando, pessoas que não participaram da campanha, não estiveram dentro do PSL, não passaram madrugadas mandando ficha para o TSE, vindo aqui querendo falar se o Carlos está errado, que o Carlos é criminoso. Inclusive, o Bebiano colocou o Carlos como um cara agressivo. É a primeira vez na minha vida que eu ouvi que o Carlos é um cara agressivo. Quem conviveu dentro do PSL sabe quem é Bebiano. Inclusive, a Letícia sentiu na pele quem é Bebiano. Eu senti na pele quem é Bebiano. Então, eu creio que antes das pessoas estarem julgando a Letícia, o Carlos, pesquisem quem é Gustavo Bebiano, as relações dele com a filha do Fux, as relações dele com Renan Calheiros. Aí vocês vão começar a entender um pouquinho de quem é o Gustavo Bebiano. Tem gente perguntando por que o Jair deixou ele continuar. Na verdade, o Jair ficou meio reticente de colocar ele, por isso que ele demorou muito para ser nomeado, tá? Aí ele acabou sendo nomeado, na campanha o Jair foi esfaqueado, ele isolou mais ainda o Jair da convivência, quase nada conseguia chegar no Jair, então o Jair perdeu muita coisa do que o Bebiano aprontou, as coisas estão vindo agora. Se Bebiano fosse gente boa, Major Olímpio não estaria revoltado com essa investigação que o Senado vai começar a fazer. Se ele é limpo, qual que é o problema de investigar? No domingo, eu não liberei meus dados para vocês no Hangout com a Vena? Não vim aqui nos comentários e falei, quem quer me investigar? Deixei meu CPF, meu RG, nome da mãe, nome do meu pai. Que me investiguem. Tô nem aí. Por que o Bebiano não pode agir da mesma maneira? Não é verdade, professora?
tu falou um monte de coisa, respondeu o pessoal do chat, não falou a pergunta que eu te fiz. Concentra em mim, foca em mim. Responde agora, tu vai responder, tu não vai fugir disso, Camilinha, meu amor. O que você acha dessa relação maravilhosa de Bebiano com a Globo? Da relação dele com a imprensa. Será que isso não é um bom motivo para Jair não querer o Bebiano perto dele? Porque é sobre isso que fala o áudio que foi vazado. Conta para nós sobre isso, meu bem. O Bebiano, ele botou um cara da Globo para dentro do palácio. Ele não poderia ter feito isso sem autorização do presidente. Durante a campanha, as maiores produtoras de fake news foi a Globo e a Folha. Foi as que mais deram problemas para a gente. Que, inclusive, saiu na Globo a história do WhatsApp, que nós tivemos que fazer a campanha Eu Sou o Marqueteiro do Jair Bolsonaro. Teve uma campanha de âmbito nacional aí. Então, as relações do Gustavo Bebiano com a Rede Globo e a Folha, elas são escusas. Elas são obscuras. Muita coisa que sequer chegava para a gente, que estava trabalhando na campanha, que estava estruturando a campanha aqui em São Paulo, por exemplo, chegava na mídia e a gente ficava com cara de ué, e tinha que vir a público falar, não, gente, isso aqui não veio de dentro da campanha, mas realmente tinha saído. Por quê? Porque era Gustavo Bebiano. Com qual era a intenção dele de vazar coisas que sequer eram fixas para a gente? Ele adiantava informações. Eu não sei com qual intenção que ele gostava de vazar informações, mas ele piorava o nosso trabalho dentro da campanha e piorava a imagem do Jair Bolsonaro perante o público. Porque aqui na internet a gente consegue alcançar X. O Bebiano vazando para a Rede Globo, não, ele alcança 2X. E isso inviabilizava muito o nosso trabalho, dava muito mais trabalho, tanto que nós tivemos que fazer manifestações, inclusive para calar a Rede Globo, de tanto trabalho que estava dando certas informações vazadas. E aí, professora? Então, eu quis tocar nesse assunto, porque, assim, em nenhum momento, o Pingos nos Is, porque, assim, ó, eles se dizem imparciais, tá? Mas o que deu para notar é que eles levaram o Bebiano lá para o Bebiano se defender e eles não fizeram nenhuma pergunta contraditória, porque se eu sou uma jornalista da Jovem Pan que tô lá e o Bebiano vai lá, eu ia perguntar, mas e o senhor não acha que, depois de ter feito tantos ataques ao presidente Jair Bolsonaro, realmente ele tem motivos para não querer a Globo lá dentro, de tantas vezes que a Globo distorceu a fala do Jair Bolsonaro? Então, assim, na minha opinião, na minha modesta opinião aqui de burrinha da internet, que todo mundo exatamente, Paulinha. Genial isso, genial. Né? Ninguém perguntou, gente. Eu fico chocada. Assim, o Bebiano ia trazer o pessoal da Globo. Olha quantas vezes eles distorceram. A Camila acabou de falar, a Camila trabalhou na campanha. O trabalho desgraçado que não deu essa emissora durante a campanha para o pessoal que estava trabalhando. Quem será que vazou essas informações para a emissora Empoderade? Aí agora comecem a montar o quebra-cabeça, assim, comecem a pensar um pouquinho além do que é mostrado para vocês. Agora a Bebiano está fazendo aliança com a Globo e o Bolsonaro, será que o Bolsonaro não teve realmente motivos para tirar ele de lá, para o pessoal que ainda acha que não, Bebiano falou a verdade, olha aí, ele falou 3 vezes com o Bolsonaro. Eu compartilhei aqui no Twitter o Leandro Ruschel, que ele fez um tweet sensacional. Ele postou assim, ó: pai, posso sair com os amigos? Pergunte para sua mãe. Mãe, posso ir no pátio? Sim. Pai, posso sair com meus amigos? Você falou com a sua mãe? Sim, então pode. Horas depois, mentiroso, sua mãe não autorizou nada. Não sou mentiroso, eu falei com ela. Então, é a mesma história, entendeu? Assim, ó, o Bebiano trocou mensagens, 3 mensagens com o Jair Bolsonaro, trocou. Mas em nenhum momento o Bolsonaro falou sobre o assunto que é o cerne da questão,
que é a história que Bebiano queria ligar o nome de Bolsonaro ao Laranjal. E eu vou revisitar aqui o tweet do Carlos Bolsonaro, que foi o que gerou toda essa polêmica e que o pessoal da PAN ficou dando paulada nele. O que ele disse? Ontem estive 24 horas do dia ao lado do meu pai e afirmo. É uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano, que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pela Globo e retransmitido pelo antagonista. Se a gente revisitar aqui os áudios, tem um áudio que o Bolsonaro fala que a nota foi pregada lá no antagonista, né? E depois o Bebiano fala, não foi no antagonista, não. O antagonista colocou lá, segundo a Folha. E aí o Bolsonaro responde, Bebiano, olha, como você entra em contradição. Que seja a Folha. Se foi uma tentativa tua para mim e eu não atendi, eu não liguei para a Folha. Eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo e você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade. Deu para entender? Então, meninas, mais uma prova aqui, ó. Ok, o áudio não foi vazado, não foi pregado no antagonista, porque eles quiseram defender, né? Não foi no antagonista, o antagonista só retransmitiu o que a Folha tinha dito. O áudio, então, foi a informação de que o Bolsonaro não atendeu o Bebiano foi vazada na Folha. E aí, gurias, o que vocês têm a dizer sobre esse vazamento para a Folha de Bebiano? Vou começar aqui, Camilinha. Pode ser. Então, gente, a Paula falou uma coisa sensacional. Paulinha, sou sua fã, amor. Não é à toa. A Paula se atentou a isso e, realmente, o que o Leandro Rochel publicou é fantástico. É uma analogia perfeita ao que aconteceu. É o que o PT geralmente usava, de meias-verdades, que a gente chama, né? É você pegar uma meia-verdade, usar aquilo generalizando, tipo assim, mãe, eu vou no parque. Você falou com a sua mãe? Falei com a minha mãe, mas ele não diz o conteúdo. E o Carlos, ele desmentiu a questão do conteúdo e não as vezes que ele falou. Eles se ativeram apenas a querer desmascarar, entre aspas aqui, o Carlos pelo número de vezes que o pai falou com o Bebiano. Só que não foi esse o conteúdo do post do Carlos e nunca foi. Eles estão tentando desvirtuar um post do Carlos com meias verdades para se saírem de sertões, porque o ego do Felipe Moura, o ego do Augusto Nunes não permitem que eles estejam errados. Eles precisam desvirtuar toda uma questão inteira para se saírem de certos na história, porque o ego deles é tão grande que eles não permitem falar, galera, a gente se equivocou aqui na análise. Porque eles sabem que eles não podem fazer isso. Por quê? Porque aí eles estariam culpando o Bebiano. E quem é o Bebiano na história? É a fonte deles, é amigo íntimo de Augusto Nunes, e Augusto Nunes deixou claro hoje isso, quando apresentou o Bebiano lá como entrevistado, falou, meu amigo, inclusive, eu não vi se a Paula Marisa citou isso, mas se ela citou, vou reforçar, ele disse o seguinte, eu tiro a responsabilidade, eu assumo totalmente a responsabilidade pelo vazamento dos áudios. Oi, vem cá, Augusto, por mais que você queira, você não é o responsável pelo vazamento, querido, sabe? Quem foi o agente da conversa. A agente da conversa foi de 1 para 1. Foi Jair com Bebiano. Se a conversa saiu desse 1 a 1, um dos dois que vazou. E foi o que o próprio Jair falou. É que vazou. Se não fui eu que liguei para a Folha, quem ligou? E o Bebiano, Paula, você falou uma coisa muito importante. O Bebiano, ele não respondeu essa pergunta do Jair. Quando o Jair falou assim, a conversa foi de 1 para 1. Se não fui eu que liguei para a Folha, só pode ser você. E ele ficou gaguejando, porque o Bebiano, quando estava fazendo aqueles áudios, ele já sabia que ele iria vazar aqueles áudios. Então, ele estava gravando para se fazer de bonzinho. Ele não estava gravando para responder o presidente. Ele estava gravando porque ele sabia que depois dali ele ia encaminhar tudo para Augusto Nunes, para o antagonista, e seja lá mais para quem fosse. Então, ele estava tentando ali, fazer uma narrativa de bom moço. Então, ele falou, oi, presidente, eu não vazei nada, presidente, eu sou um soldado fiel, eu não vazei nada. Meu filho, o presidente acabou de te dizer, a conversa foi entre eu e você, se eu não vazei, quem vazou? Por mais que ele negue até a morte, é óbvio que foi ele que vazou. Paula, é indefensável esse cara, eu não consigo entender como ainda tem jumento, eu vou falar que nem o Eduardo Bolsonaro agora, como ainda tem jumento que defende esse cara, não é possível.
Camilinha. Então, meios de defender esse cara. Esse cara alimentava muito a imprensa. Se vocês soubessem o quanto a Folha ela foi manipuladora durante a campanha. O Estadão tentou também, logo no início do diretório, criar uma situação dentro do diretório, colocando a Letícia para falar um pouco sobre o Bolsonaro, colocou uns jovens que estavam lá dentro do diretório, eles gravaram, mas foi assim, sem passar pauta, sem ter análise de pauta, nada. E eles tentaram, graças a Deus, a Letícia se saiu super bem, a Cláudia Luca, que estava lá também, conseguiu dominar a situação, mas eles tentaram o tempo todo apertar a gente, descobrir coisa da gente, para destruir a campanha. O Bebiano está sendo ameaçado. O Bebiano está sendo ameaçado, meus queridos, todas nós, eu, Rafaela Vena, Paula Marisa, Enzo, Ítalo Goulart, que está aqui, Curta e Grossa, Alba, todos somos ameaçados. O negócio comigo já saiu tanto do padrão que até dossiê falso meu tá rolando. Já sei quem fez, já comuniquei a BIM, já está no Ministério Público. Então, o negócio de, estou sendo ameaçado, tá, e daí? Todos nós somos ameaçados e ninguém aqui fica chorando por causa disso, tá? Tem dossiê falso rodando de todo mundo aqui e ninguém tá chorando por causa disso. Ele falando que foi ameaçado pelo WhatsApp, né, Camilinha? WhatsApp, gente. Pelo WhatsApp. Recebe carta em casa, né? E eu quero ver o que ele vai fazer quando ver o endereço da casa dele aqui, chegando carta, né, Rafa? Chegando bicho morto, sem a gente fazer escândalo, né? Sem sair fazendo vídeo, sem ficar publicando. Isso é uma ameaça. E nem tudo precisa ser trazido a público. O que ele está fazendo é querer deixar as pessoas com dó para falar como Jair Bolsonaro é ruim. Jair Bolsonaro não foi ruim. Ele vazou conversas para a Folha e ponto. Logo a Folha, que perpetuou a história do WhatsApp e que nos deu muito trabalho para resolver essa história do WhatsApp. Existe ainda um fantasma, mesmo o WhatsApp, dando documentação que nada disso aconteceu, que na verdade quem fez foi o PT. A gente ainda tem que lidar com essa história. E ele fala que ele tem boas relações com a mídia. O Bebiano, ele não tem que ter boas relações com a mídia. Para isso existe a SECOM, Setor de Comunicação do Governo. A SECOM tem que ter boas relações com a mídia. Não é o ministro da Justiça. Tá? Para isso existem os jornalistas e os assessores de imprensa. Quer falar, professora? Não, eu concordo, é que assim, eu tô até meio perdida, porque foi um negócio tão violento, assim, foi um tapa na cara. Eu acho que todo mundo que tá aqui na live, a gente tá com 5.500 pessoas online. Muito obrigada pela participação de todos vocês, não esquece de deixar o joinha aí. Eu acho que todo mundo aqui tá meio que se sentindo corno, né? Que descobriu uma traição hoje, tá todo mundo meio atônito ainda. Deixa eu dar uma lidinha aqui no superchat antes de seguir com a pauta e a gente comentar. A gente vai entrar no assunto do Carlos, porque foram ditas coisas ali sobre o Carlos que é chocante. Temos aqui a participação do Emerson Barbosa. Vejam a Lei 7.170/83, artigo 26. Abraço. Vamos ver depois. Henrique Aguilera. Passando apenas para apoiar. Forte abraço. Muito obrigada pela contribuição, Henrique. Erasmo Watanabe. O Erasmo Watanabe estava aqui ontem também. Muito obrigada. Ele é do Japão. Eu sei pela moeda, mas ele não deixou nenhuma mensagem. Mas muito obrigada. Joyce. Camila, por que você acha que o Bolsonaro manteve o Bebiano do seu lado? Bolsonaro não percebia a falsidade desse ser? Responde aí, Camilinha. Não é que o Bolsonaro não percebia a falsidade dele. Quando o Bebiano começou a aprontar, comigo, com a Letícia e com as pessoas dentro da campanha, o Bolsonaro estava internado entre a vida e a morte. Então, muita coisa não chegou nele. E as pessoas que iam visitá-lo, por exemplo, a professora Janaína Pascoal, eram impedidas pelo Bebiano. Então, muito poucas informações chegaram ao Jair. E o que chegava era
filtrado para não, né? Ele estava esfaqueado, gente. Não precisa falar muito, né? Ele tinha que ser culpado para não morrer. Não tinha como dar uma informação muito forte, porque isso poderia trazer grandes riscos para a vida dele. Então, o Bolsonaro ele foi poupado de muita coisa assim. Agora que ele já está bem, tanto é que ele já passou pela última cirurgia, ele já está bem, o que o pessoal está fazendo? Olha, a verdade do Bebiano é essa aqui, lide com esse barulho, e ele está tomando as atitudes. Ele é tão honesto que ele deixou claro no áudio que não ia conversar sobre isso e que era para ele voltar a andar em linha reta, tá? Agora, quem está perguntando aqui, enchendo o saco, mandando um monte de laranja, perguntando do Queiroz, ele está aprendendo com a Marisa Letícia a vender Avon para ficar milionário, porque até hoje ele decolou os 11 milhões da Marisa Letícia. Pode continuar o superchat, professor. Boa. A Joyce dizendo aqui, ó. Não, a Joyce eu acabei de ler. Lê do Gério Antunes Neto. Gurias, o cenário está se revelando aos poucos e está feio. Muita gente parece ter interesse em ver a queda do 01. Parecem querer continuar com o mesmo país da corrupção. Mas isso é óbvio. Isso é claro como água, né? Pio Rambo. Como é gostoso assistir um papo cabeça com propriedade e sabedoria. Meninas, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Edson Henrique Locke. Divas, o Bebiano era o único que sabia e vazou para a Folha. E agora o X9 vaza áudios para a Veja. Sim, né? Só gente boa. Folha, Veja. Demorou para mandar esse trair embora. Concordo. Dauana Olímpio. Muito obrigada. Não deixou. Quando for assim, deixa um comentáriozinho. Diz de onde vocês estão falando, pelo menos, tá, pessoal? Carol Melo, e vocês leram as notas do Grupo Globolixo que considera quem não tem nem cultiva inimigos. Hoje, como sempre, sua missão é levar ao público jornalismo independente. Falar é fácil. Cara, a Globo eu até evito de ler, que é para não passar mal. Márcio Issal Watanabe. Digerindo Bebiano nos Is. Bebiano nos Is foi boa. Essa live, sim, é o verdadeiro Pingos nos Is. Parabéns, gurias. Não, essa aqui é o Divas da Opressão. Pelo amor de Deus, que a gente não quer ser Pingos nos Is. Alessandra Dantas, muito obrigada pela contribuição. Fernando Ribeiro. Bebiano agiu como um verdadeiro cavalo de Troia. Perfeita analogia. Por conta do leva e traz que fez, quase acabou com o governo. Márcia Angélica, uma forcinha para o canal, muito obrigada. Gustavo Guedes, muito obrigada. Tânia Cossiane, obrigada por existir para nos esclarecer e mostrar a verdade. Beijo para as lindas gurias aqui do Texas. Olha que chique, gurias. A gente está no Texas. Dauana Olímpio, vocês acham que Bebiano pode estar por trás do atentado do Bolsonaro? E aí, gurias, vamos começar pela Avena. E aí, Avena, acha que ele pode estar por trás do atentado do Bolsonaro? Então, antes de eu responder essa pergunta, peço toda a licença aqui a Paula Marisa para não dizerem aqui que tem gente às vezes falando, mas vocês falam mal de todo mundo e criticam. Não, eu vou falar bem de um jornalista aqui, maravilhoso, divo, muso, e por quem eu fiz jornalismo graças a ele, gente, é Alexandre Garcia, tá? Eu vou ler um tweet que o Alexandre Garcia fez em relação a isso tudo, e, inclusive, vou passar para a Paulinha e para a Camila me dizerem, desculpa, Paulinha, mudar o foco, é só para eu não perder o ponto. Depois eu vou responder sua pergunta. Alexandre escreveu assim, quando eu era menino, em tempos de Segunda Guerra, ouvia muito falar em quinta coluna, infiltrados a trabalhar pelo inimigo, a agir contra. Jamais pensei que iria ser contemporâneo disso mais uma vez. E aí, Alexandre postou isso no dia 18, foi ontem. E, para quem não sabe o que é quinta coluna, eu vou falar aqui. Quinta coluna é uma expressão considerada sinônimo de traição. Ela é caracterizada pela reunião de um grupo de pessoas que atuam clandestinamente dentro de um governo, entendeu? Com a intenção de trair o seu governo, a sua pátria ou a sua organização. Era um termo usado na Segunda Guerra. Então, Alexandre Garcia fez uma análise disso tudo, colocando não só o Bebiano como quinta coluna, ali, né, como um traidor, infiltrado, quanto a própria mídia ali, que está defendendo o Bebiano. Então, hoje a gente consegue ver que isso é claro, não existe defesa
para esse cara não existe, e nem para quem está defendendo, olhando agora ao vivo aqui no Twitter, gente, eu fico aqui fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E eu tô vendo o Lobão, que é um cara que eu amo, admiro. Lobão, te amo, sei que você não tá assistindo aqui agora, mas eu amo Lobão, inclusive deixando claro. Ele tentando botar panos quentes na história, dizendo que a gente tá se desunindo, isso e aquilo. Gente, não caio nesse papo, tem ninguém se desunindo aqui. A gente tá expondo quem é realmente verdadeiro, quem é realmente honesto com a verdade e quem não passa de passapano, de infiltrado dentro do governo. Então, eu acho que o nosso discurso é de desunião, é de histérico, como eles estão querendo colocar. Não, o nosso discurso é de acordo com a verdade dos fatos, tá? Coisa que a gente está vendo que o antagonista Pingo nos Is e seus jornalistas não são. E agora, Paulinho, pode fazer a pergunta que eu já esqueci. Desculpa. A pergunta é se vocês acham que... Agora eu perdi a pergunta. Que o Bebiano está por trás do atentado. É muito grave essa afirmação, né? É muito grave. Eu não sei se ele está por trás do atentado, eu não posso dizer nem... Não tem como saber, né? Não tem. Isso vai ser investigado. Vamos falar um pouquinho, eu acho importante a gente falar, porque assim, ó, o Bebiano fez algumas afirmações acerca do Carlos Bolsonaro lá, e que eu sei que as meninas estão loucas para comentar. Ele disse assim, que Carlos Bolsonaro é conhecido no Rio de Janeiro, e a Vena vai poder dizer melhor para vocês, e a Camila também, porque a Camila esteve diretamente envolvida na campanha, que Carlos Bolsonaro é conhecido como destruidor de reputações, que muitas pessoas foram atacadas por Carlos. Interessante que ele fala um troço desse, num programa que se diz um jornalismo imparcial, e nenhum dos jornalistas pede para citar um nome de uma pessoa que teve a reputação destruída pelo Carlos Bolsonaro. Porque, assim, dependendo da pessoa que ele está atacando, ele está fazendo certo. Então, para a gente saber primeiro, se é verdade essa informação que Carlos ataca as pessoas, e para a gente saber se é bom ou ruim, a gente teria que saber quem ele está atacando, porque é sempre que eu falo aqui no meu canal. A gente precisa ver... Para saber quem é uma pessoa, a gente precisa saber o que ela ataca e o que ela defende. E isso não foi questionado pelos jornalistas da Jovem Pan. Eu quero saber da Camila, o que a Camila tem para me dizer sobre essa afirmação feita pelo Bebiano lá. Quero só falar aqui para o Alba que ele está convidadíssimo para participar do programa. Claro que você pode participar, Alba, você é super bem-vindo. Ele perguntou se podia participar. Ai, querido, claro que sim. A gente, só eu cortando aqui o negócio, né? Mas se a gente tiver o canal do Divas, a gente vai trazer convidados. É claro que o Alba tá na nossa lista. E assim, eu troquei de WhatsApp, por isso que eu não tenho mais teu WhatsApp. Depois, se tu puder me passar pelo privado lá no Twitter pra gente ter contato de novo. Entra lá Não, que tu não sabe o que é o show do esquerdão. Agora vai, Camila. Eu já vi. Quanto ao Bebiano ter relação com a morte do Jair, eu duvido, porque senão ele perderia o cargo, tá? Então, eu duvido. Agora, quanto ao Carlos ser agressivo, assassino de reputação, ai, gente... É uma coisa tão ridícula, é uma coisa tão surreal, que dá na mesma falar que o Eduardo é agressivo. Quem conhece o Eduardo, aquele tamanho todo dele, e vê uma moça, né, aquela delicadeza para falar, para atender, sabe? É uma coisa que eu nunca... É tão surreal que você nem prepara algo para falar. É uma coisa muito, sabe, assassinato de reputação, agressivo. Eu não tenho o que falar, porque é uma coisa muito fora da realidade. Ele falar assim, o Carlos foi grosseiro comigo. Ok, grosseiro às vezes eu também sou. Dá para comentar alguma coisa. Ele estava num momento ruim, mas ele não é grosseiro. Agora, que ele é agressivo, que ele faz assassinato de reputação, que as pessoas no Rio de Janeiro têm medo do Carlos. É uma coisa tão surreal. realidade que você... Avena, não tem como, né, construir um pensamento ou uma defesa sobre isso, porque é uma coisa totalmente fora da realidade. É só isso que eu tenho para dizer. É totalmente fora da realidade.
Eles que estão tentando assassinar a reputação do Carlos, né? Eu afirmo isso, porque eu conheço o Carlos de perto, tá, gente? Aí aqui não tô falando agora mais como só político, não, como pessoa. Eu conheço o Carlos é doce, o Carlos é sério, o Carlos fala baixo, até o tom de voz dele é baixo. O Carlos é super fechado, ele não se abre para qualquer pessoa, ele não sai por aí gritando no meio da rua, ele é muito fechado, ele é muito discreto, inclusive nas suas relações pessoais, vocês não veem ele postando quase nada da vida dele pessoal, como os outros ainda, a gente ainda sabe. O Carlos é o mais discreto de todos, e o Carlos é uma pessoa muito, muito seletiva com as relações dele, então assim, ele jamais é esse assassino de reputações. O Carlos simplesmente é aquele que tem um olho de lince, então ele já vê antes do pai quem presta e quem não presta, e já chega a ponto de proteger, fazendo com que esses canalhas nem se aproximem muitas vezes. E o Carlos faz isso muito bem aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, muita gente aqui no Rio de Janeiro, que ele chama de desafetos, né, inimigos, são canalhas. Canalhas, que o Bebiano ficou dizendo aí, que o Carlos coleciona inimigos. Todos os inimigos do Carlos são canalhas. São pessoas que não prestam, são pessoas completamente desalinhadas do discurso conservador, são pessoas que tentaram usar o nome Bolsonaro para subir na vida, são pessoas que têm um passado podre. Isso eu sei porque eu testei de perto isso aqui no Rio, tá? O Carlos não tem nada de assassino de reputação, muito pelo contrário, ele lida com assassinos de reputação o dia inteiro. Todo mundo que o Carlos desmascarou, logo depois tentaram assassinar a reputação do Carlos, colocando o Carlos como desequilibrado, como agressivo, como com problemas psicológicos. O Felipe Moura Brasil foi um dos que leu uma reportagem da Veja ao vivo, ontem ou anteontem, de pura gratuidade, pegou a matéria da Veja dizendo assim, análise do perfil psicológico de Carlos Bolsonaro, dizendo que Carlos Bolsonaro ficava com a cachorrinha pituca, uma poodle, no colo e uma arma na outra, que tem tatuagem do pai no braço, como se fosse uma relação obsessiva. O Felipe usou essas palavras da Veja, em pleno ar no Pingo dos Is. A troco de quê que ele fez isso? A troco de quê? Só um burro jumento para não ver que era um assassinato de reputação. Por que o Felipe iria usar a audiência do Pingo dos Is para ler uma matéria ridícula dessa da Veja, que assassina a reputação de Carlos? Então, assim, o garoto não pode fazer uma tatuagem em homenagem a um pai porque é uma relação obsessiva. O garoto não pode andar com a cachorra de estimação dele no colo porque ela é uma poodle. Se fosse um Rottweiler, podia, né? Ele não pode andar armado, sendo que todos os filhos andam armados, não é só o Carlos. Então, é uma falácia isso que o Felipe colocou, ou que a Veja colocou, enfim. Todos os meninos andam armados porque eles têm porte, tá? E se o Carlos estava armado dentro de casa, era dentro de casa. Ou seja, ele tem posse. Então, assim, o que ele está tentando fazer? O que Felipe Moura está tentando fazer há 5 dias no Twitter dele? Um assassinato de reputação de Carlos. Então, é aquilo que Lenin, aquela tentativa de Lenin, na velha tática de Lenin, acuse-os do que você faz. Né, professor? Ô, Rafa, lembra o pessoal aí, desculpa estar cortando sua fala. Nada. Mas quem acusou lá na época da campanha, vamos voltar à época da campanha. A época da campanha foi quando o Bebiano mais mostrou quem ele era. Depois ele abaixou muito o tom. Quem que foi que mandou um áudio para o menino lá do Ceará, que estava tentando entrar em contato com Jair Bolsonaro? Verdade. Ameaçando o menino. Foi o Carlos? Não foi o Carlos, gente. Foi o Bebiano, porque o Bebiano isolou o Bolsonaro. O Luiz, o visitante, não conseguia mais chegar perto do Bolsonaro. O pessoal do Nordeste não conseguia mais chegar perto do Bolsonaro, que não fosse Julian Lemos, Daiane Pimentel e Bebiano. E aí, aquele áudio lindo de Bebiano ameaçando o menino, mandando, fale na minha cara, de um texto que o menino nem fez, foi um texto de Facebook. Fala aí, Pro. Eu vou voltar aqui para o superchat para a gente não acumular, dar uma lidinha em mais algumas mensagens. Aqui tem o JABBYX. Após ouvir os áudios, chegou à conclusão de que Bolsonaro teve muita paciência com esse X9. Bebiano, o cara é um mala sem alça, um chato da palavrão, que eu não digo aqui que o meu canal é limpinho. Fernando Godin.
qual será o próximo alvo da imprensa? O ministro do Turismo é o calcanhar de Aquiles? Já estão dando em cima dessa história do ministro do Turismo, mas assim, o ministro do Turismo, ele pode estar envolvido, ele tem que fazer essa investigação, mas eles estão desviando o foco. O problema principal ali, claro, o Laranjal é um problema, tem que ser investigado, mas não é por causa disso que o Bebiano está sendo afastado. Quem ouve os áudios fica muito claro que é por traição, porque ele tentou associar o Bolsonaro a essa história e ele vazou informações. E o ministro do Turismo não fez isso. Então, assim, essa história do Laranjal é grave, tem que ser investigada, tudo ok? Sim, Mas a diferença entre o ministro do Turismo e o Bebiano é que o ministro do Turismo não vazou áudio de Bolsonaro e não tentou associar o Bolsonaro a essa história toda. Rosa Carina Carvalho Cavalcante. Os áudios deixam claro que a conversa vazada foi depois do Twitter do Carlos, ou seja, Carlos não mentiu. Os verbos estavam no passado. Eu não consegui observar isso. Pelo que eu entendi, a conversa foi sim. É que teve os 3 primeiros áudios foram de antes, e depois aí teve uma outra conversa. Pelo que eu entendi, foram 2 conversas distintas. Ele vazou os 3 áudios. Não sei o que vocês acham, gurias, dos áudios. Fala a opinião de vocês. Vai. Minha mãe acabou de mandar isso aqui para mim. Dá para ver aí? Ai, meu Deus. Não, tá um monte de meme no Twitter. Dona Flor e seus 2 maridos, Bebiano no meio do Felipe, que agora virou Chilique, Moura Brasil, e o Augusto. Chilique, Moura Brasil. Hein, gurias, os áudios, assim, será que eu entendi errado? Meu Deus, tô toda louca, parecendo descabelada aqui, ó. Pelo que eu entendi, o Bebiano vazou 3 áudios para comprovar que ele tinha falado com o Bolsonaro, que eram assuntos aleatórios, e depois teve mais outros vários áudios que foram conversas de depois que o Carlos colocou o áudio do Bolsonaro no Twitter. Eu entendi isso. O que vocês entenderam? Foi o primeiro? Tu ligou e desligou o microfone, Avena. Oi, gente, desculpa. Então, quando o Carlos postou aquilo do pai, o áudio, né? Foi logo após uma entrevista do pai à TV Record. Se eu não me engano, foi Record ou foi SBT? Agora vocês me esclarecem, que eu não lembro. Qual das duas? Em que o pai desmentia exatamente essa história aí de contato com o Laranjal. Então, quando o Carlos postou aquilo, foi com uma anuência já do pai e foi relacionado também ao que o pai tinha acabado de dar de declaração desmentindo que teria falado com o Bebiano sobre o assunto do Laranjal. Então, está mais do que explícito que o que o Carlos postou ali foi em relação à questão do Laranjal, tá? E não se falou 1, 2, 3, 10 ou 15 vezes. Não é esse o ponto da história. E como o Pingos, o Augusto Nunes e o Felipe Moura foram desmascarados, eles estão tentando se segurar desesperadamente na questão do número de vezes que o pai falou, deixou de falar, para tentar dizer que era isso que eles estavam dizendo, mas não é. Entendeu? A má fé, eles estão usando de má fé para tentar recuperar os mínimos seguidores que ainda restam deles lá com a credibilidade pífia que agora eles têm, né? A Camilinha. Eu recebi aqui um negócio, então eu vou pedir gentilmente aqui para a vítima do Carlos se apresentar, já que Bebiano ainda disse que o filho de um dos atacados pelo Carlos cortou os pulsos, foi para o hospital. A informação é da Tatiana Escado Curto e Grosso. Então, eu aguardo a presença aqui, vamos dar espaço no canal para a vítima, né, Avena, né, professora, se colocar aqui contra a versão da história dele. Desculpa, Avena, eles querem saber do Pingo nos Is, é isso? Não, sobre a questão do áudio, a professora mandou perguntando se a questão... o áudio é passado, presente ou futuro, né? O que eu entendi que foram áudios, assim, primeiro foi um assunto sobre a Amazônia, primeiro foi sobre a Globo, ou seja, ele não estava, ainda não tinha acontecido a história do Laranjal, primeiro foi a história da Globo, depois foi a história da Amazônia. Então, a história da crise, quando chegou para falar da crise que estava acontecendo do Laranjal, foi quando o Bolsonaro cortou a conversa. Então, ele não falou com o Bolsonaro sobre a crise. Então, não estava tudo bem. Estava, sim, havendo uma crise
e ele não conversou com o Bolsonaro. Ele quis passar uma ideia de normalidade ali, divulgando esses áudios, tanto que não tem crise, que a gente falou do cara da Globo, a gente falou da Amazônia, que na qual ele autorizou uma viagem que o próprio Bolsonaro não tinha autorizado, ou seja, ele estava tomando decisões e posturas que não cabem a ele. Então, ele deu, esses áudios que foram vazados, foi uma intenção de apresentar normalidade. Porém, esses áudios não provam em que dia que eles foram passados. O único áudio que prova que houve um primeiro contato foi quando o Jair responde: ô, Bibiana, eu não quero falar com você agora, estou indo para exames, tal, não quero falar com você no momento, entra na linha. Eu acho que esse sim foi no dia da crise. Os anteriores eu acho que não foi. Deixa eu continuar aqui na leitura do superchat. A Mirna Cesário está dizendo a mesma coisa. Os áudios vazaram depois do tweet do Carlos. Sim, vazaram depois do tweet do Carlos. Arnles, não ouço mais a Jovem Pan. Essa rádio é de esquerda, como toda a mídia brasileira. Cleonice Rage, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome. Aprendemos o que é enquadramento. Divas. Lê do Gério Antunes Neto. Com isso, se percebe que as táticas, estratégias e ações de grupos comunistas criminosos são profissionais, não desistem, estão reagindo. Verdade. Jonas Nunes, hashtag demitiu foi pouco. JM Azevedo, por que Bebiano não expôs as mensagens com ameaças que diz que sofreu, já que teve oportunidade de vazar áudios para Veja? É a pergunta que fica no ar, né? E o Gerson Zaguri fez a contribuição, não deixou nenhum comentário. Bom, Urias, eu queria ver aqui a Camila que passou para a gente no Whats uns prints da página do Isentões, que, assim, eu quero levantar essa questão aqui também, porque isso vocês jamais irão ver lá na Jovem Pan e na mídia mainstream, que é para isso que a gente tem aqui esse hangout, para comentar os assuntos que a mídia não quer comentar, mas a gente, como não tem rabo preso, a gente não tem concessão, a gente não tem contrato com o governo, a gente pode falar que a Jovem Pan teria recebido 81 milhões de reais do governo entre 2000 e 2011. Camilinha, tu que postou os prints para nós, que viu lá no Isentões, comenta pra gente, será que isso tem a ver com esse discursinho que está acontecendo agora? Eu vou falar do print, só vou responder aqui a pergunta que uma pessoa perguntou assim, teria como... daria para ter evitado tudo isso? Gente, eu não sei se daria para ter evitado tudo isso. Não tem como a gente prever um futuro, né? O Jair Bolsonaro em nenhum momento fez isso na maldade, colocou o Bebiano lá na maldade, com a intenção, o cara é um traidor, eu vou colocar ele. Isso seria pueril da minha parte comentar alguma coisa nesse estilo, tá? Agora, quanto aos prints que eu passei para vocês, o valor soma-se, valor total, 81.496.378 reais. E isso foi de 2000 a 2011. E aí que entra o meu questionamento, será que foi por isso que o Augusto Nunes afundou a carreira dele? São valores muito altos, injustificáveis para uma rede de rádio, para uma rede de comunicação. A Jovem Pan tem diversos CNPJ, super extensa lista, tá? Nenhum CNPJ se repete. Para quem quiser ver, tá lá no Isentões, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Não foca, né? Focou? Não, tá muito pequeno. Tá muito pequeno, não tem como ler. Ah, tá. Não tem como ler. Então... Depois põe o link na descrição aqui do vídeo do tweet do Isentões. Porque só que eu só dei print, Rafa, eu não peguei o link. Tá, mas é só entrar, o pessoal entra lá no Twitter, procura o perfil Isentões também, que, né, vamos fazer um pouquinho de esforço, tudo na mão também não dá. Isentões Twitter, vocês vão achar. Então, eu creio que o Augusto Nunes fritou a carreira dele para proteger da onde saiu esses 81 milhões de reais. É injustificável. O que, para mim, professora, eu quero que você me responda agora, é uma pergunta para a Pro. Você acha
que o brasileiro realmente não vai ter memória, que daqui a 2 dias está todo mundo lá no Pingos de novo, que tudo isso acabou, que eles vão puxar o saco dos seguidores e pronto, vai ficar tudo por isso mesmo, essa vergonha que eles estão fazendo o governo passar? Eu não duvido, tá? Não duvido, porque eu vi muita gente dizendo assim, eu não tô assistindo os Pingos desde sexta, eu não vou assistir os Pingos por umas 2 semanas, e daí quando eles pararem de falar sobre esse assunto, eu volto a assistir os Pingos. Até porque, vamos falar bem sincerão aqui, Felipe, o Chilique Moura Brasil é aluno do Olavo. E, infelizmente, na direita tem meio que uma vaca sagrada. Assim, quem é aluno do Olavo não pode falar um ai da pessoa porque a pessoa é aluno do Olavo. Mas o Carlos quem não é aluno do Olavo não presta. O Carlos também é aluno do Olavo. Foi a pergunta que eu deixei no ar ontem. Eu queria muito ver o que o Olavo tem para falar sobre isso. E quem não é aluno do Olavo, muita gente da direita, de grupinho da direita, acha que quem não é aluno do Olavo não presta. Então, tem uma parte da direita que é olavista e que é, como é que a gente diz, não é clubista, é quando defende da mesma categoria, me esqueci qual é o termo que a gente usa. Corporativista. Então, eu acho que sim. Acho que vai ter muita gente voltando para o Pingo nos Is, até porque, vamos ser sinceros, o pessoal estava comentando aqui que no início da live eu falei que a gente não tem muita alternativa, o pessoal comentando terça livre, mas eu não pode ser que o Terça Livre tenha falado sobre isso, mas eu não vi, até vou olhar aqui de novo. O que vocês acham? O que tu acha, Camila? No início, o Alan estava defendendo o Felipe Moura, né? Até que o Andreasa foi lá e chamou de tripa livre. Aí eu não sei mais se ele defendeu. Foi o que eu vi no Twitter, no canal deles eu não vi. O Terça tá ao vivo aqui também, ó. Hein, Camila? Oi, o quê? Não, desculpa, eu tô lendo aqui o... Tá, então faz assim, foca na gente, para de ler, foca em nós aqui, a gente tá falando do Terça Livre. Comentários muito interessantes aqui, o pessoal tá debatendo muito bem. A gente não vai falar exatamente o que vocês pretendem ouvir. Agora, existe sim uma divisão dentro da direita dos alunos do Olavo e alunos que não são do Olavo, e pessoas que não são alunos do Olavo, e um ataque no outro. Fausto, ninguém está falando mal do Olavo, e aqui todo mundo reconhece a importância do Olavo para a direita. O Olavo, ele teve uma importância extrema para a direita. O que isso não quer dizer que ele é um ser perfeito e inquestionável. Como também não quer dizer que os alunos dele merecem ser atacados. Isso como não quer dizer que quem não é aluno dele merece ser atacado. Ocorre sim essa divisão dentro da direita. Eu vou continuar lendo aqui o superchat. Eu tô com o microfone fechado ou tô com o microfone aberto? A gente não tá com o microfone aberto. Não. Avisa que a gente não tá falando mal do Olavo, não. Pelo amor de Deus. Quem não tem que ir, tem mais é que sair daqui. Eu não fico me explicando muito. Vamos focar nós aqui, senão a gente perde o foco da conversa. E daí não tem como ficar respondendo todo mundo do chat. A gente já tá estourando 1 hora. Eu vou ler aqui os superchats. A dor deles é ter... O Ledo Gério Antunes Neto diz: a dor deles é ter pessoas na internet revelando tudo que tentam distorcer. É verdade. Fernando Alves: monte de gente falando que nosso presidente caiu na armadilha da bolha de São Paulo. Não concordo. Carlos agiu corretíssimo. Rafael C. Bebiano, mesmo depois de tudo, fez muitas máscaras caírem. Bem que a Joyce avisou sobre o Chilique Moura Brasil quando ela saiu da PAN. Ele não disse Chilique Moura Brasil, tá? Mas eu que tô falando. Vânia V. Eles ficaram com tanto receio do público que não abriram para o recado dos ouvintes. Saudações gaúchas de Cuiabá, Mato Grosso. Muito obrigada. Adriano 51. Fefito no Pingos nos Is já, tá bem no estilo do Fefito mesmo, né? William Feitosa também deu uma contribuição, muito obrigada. E Eduardo Flores, para mim, outra cobra que tem lá é a Joyce Hasselman. A gente já comentou um pouquinho sobre a Joyce aqui, né? O Eldenson Guedes, sei que é difícil ele aceitar, mas vocês poderiam chamar o Carlos para uma live. Seria interessante, mas é como tu disse mesmo, é bem difícil dele aceitar. Leonardo Félix, olá meninas, belo papo. Vocês acham que o Bolsonaro desmentiu o Falciano a tempo?
Acho que sim, nós achamos que sim, as meninas também, a gente conversou sobre isso já. Adriano 51, Fefito no Pingos já, ele já tinha comentado isso. André Henrique, divas, na busca das verdadeiras informações fica tudo alto e claro. Um absurdo esses vazamentos de áudio. Pingos, decepção. Parabéns pela ótima união de vocês, Bebiano. Tchau. Beijo, sou de Itaboraí, Rio de Janeiro. Maria José Guim, oi meninas. Fanzaça, obrigada, Maria José. A postura dele foi de vítima o tempo todo, cabisbaixo, sem olhar diretamente. Eu também notei isso, ele ficou o tempo inteiro sem olhar para a câmera. Ele estava lendo, ele estava lendo. Ele estava lendo, né? Ele estava lendo e ele estava olhando para o advogado dele, que estava à direita. Então, ele lia e checava para ver se ele podia falar aquilo mesmo. A Maria José ainda está dizendo que estava mentindo na cara dura, mentindo, lendo e falando com o advogado, não só mentindo, né? Everson S. Martins. O cara vaza conversas com o presidente e ainda temos que ver comentarista da Jovem Pan falando que a demissão do Bebiano é causa de crise. Segundo Felipe Moura, o dólar subiu em pleno feriado nos Estados Unidos. É para arrebentar mesmo. Nicolas Anata, chamem o Caio Coppola para um bate-papo. Quem sabe ele ainda não foi contaminado pelo estrelismo juvenil da PAN e também o professor Daniel Lopes. A gente só vai começar a trazer convidados aqui quando a gente migrar para outro canal. Quer dizer, quinta-feira especialmente a gente vai trazer, mas a intenção é quando a gente migrar para o outro canal, tá? E o Coppola fica meio complicado, acho difícil, mas a gente pode tentar. Bolsomito presidente, live com o Carlos, adoraríamos. Edson Henrique Locke, viram que tem quase 6 mil assistindo e Alexandre Garcia é tudo de bom. Eu vi que tem muita gente, muito obrigada ao pessoal que está assistindo aí. Leonardo Félix, oi meninas, belo papo. Acham que o Bolsonaro demitiu o Falciano a tempo? Já li essa pergunta. Robert Rabelo, vocês acham que existe outro traidor no governo? E quem seria? Tem vários outros traidores, com certeza. Rodinei Ribeiro, Felipe Moura Brasil, André Azou. Boa. Bruna Brito, os jornalistas do Pingo nos Is perdem a credibilidade ao levar as relações pessoais com Bebiano acima de tudo. Guina P também contribuiu. A gente já está quase em 1h30 de transmissão. A ideia sempre, como eu digo para vocês, é ficar em 1 hora. Então, nós já vamos nos despedir. Eu vou abrir aqui para as meninas fazerem as considerações finais para a gente encerrar a live. Vamos começar. A Rafa, que está com o microfone aberto já. Nem estava aberto, não, mas vamos lá. Então, gente, eu primeiro quero agradecer a audiência de vocês, a confiança da galera que veio do Twitter. Eu acho que veio uma galera em peso do Twitter também. Agradeço muito a todos vocês. Quero dizer aqui também que a gente tem várias redes sociais para vocês acompanharem. A gente tem um Instagram, que é @divasdaopressão. Inclusive, quem assistir a gente pode mandar um videozinho falando da gente. A gente vai postar lá nos nossos stories, né? Todos os nossos ouvintes aí. O que mais? A gente tem site também, que é divasdaopressão.com. E a gente está começando um projeto independente, a gente não tem dinheiro de nada, de governo, de porcaria nenhuma. Quem paga a gente é o YouTube e as doações daqui do Superchat, né? Então, já a gente vai estar no nosso canal próprio, Divas da Opressão. A gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês já irem se inscrevendo lá, que as nossas lives vão ser por lá, como a Paula falou. E, por enquanto, vão seguir nos nossos canais, que vão estar aqui embaixo também. O meu, que é o Avena Desenho, o da Camilinha, o da Paula e da Estela. Vou botar tudo aqui para vocês e muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês, pelos comentários, os comentários hoje do Superchat, lógico, tirando uma besta ou outra, foi muito interessante, enriqueceu muito o debate. Curtam aqui o canal da professora Marisa, doem no Superchat, porque isso é o que está ajudando a manter o projeto, né, do Divas. O Divas não recebe dinheiro do governo, não recebe de empresa, não recebe de nada, é a gente pela gente mesmo, tentando trazer aqui a informação transparente para vocês, sem puxar para lado nenhum. A gente não quer agradar, a gente quer simplesmente esclarecer para vocês o que está acontecendo realmente dentro do governo, sem meias verdades, né, Rafa? Então, muito obrigada por vocês nos assistirem, os links estão aqui na caixa de informação, e até domingo às 19 horas, né, professora?
Até domingo às 19 horas com o Divas, se nenhuma nave espacial invadir, né? Isso que eu ia falar, nada acontecer. Se nada acontecer, mas amanhã eu volto aqui no meu canal às 8h30 com transmissão ao vivo, porque aconteceu uma etapa da Lava Jato, um assessor lá do Aloysio Nunes foi preso, são milhões de reais, que a mídia deveria estar falando isso, que a mídia deveria estar falando isso, mas o que a mídia está preocupada em fazer? Defender Bebiano. Bebiano tem que ser defendido. Os milhões desviados pelo PSDB e Aloysio Nunes e o pessoalzinho lá, isso daí não importa, né? Teve também Mariana, como é que é o nome da atriz aquela que tá tomando hate? Tem uma atriz que está tomando hate. A Marina Rui Barbosa. A Mariana Rui Barbosa. Inclusive, o André Guedes acabou de postar. A Marina Rui Barbosa, todo dia tem uma fofoca com ela. Ela já pode se candidatar na direita. E teve várias outras coisas que amanhã eu comento na live, porque eu não estou dando conta de fazer tanto vídeo. Então, eu volto aqui no canal às 8h30. Se inscreverem no canal das Divas mesmo, no nosso canal oficial. Pede para eles se inscreverem lá. Então, de novo, vamos pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, tanto das Divas, assistam lá, a gente precisa chegar nas 4.000 horas para monetizar e migrar direto para lá. Se inscrevam no canal da Rafaela Vena, no canal da Camila Abdo, no da Estepa Paiano não, porque hoje ela não veio para cá, então jamais procurem o nome Pancada Seca no YouTube, porque não é para se inscrever no Pancada Seca, tá? Um beijo, boa noite e muito obrigada pela audiência de todos vocês. Até amanhã.